Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal AD Pecuária Forte. Você já teve uma noite sem dormir? Quando você tem que desligar um funcionário, o dia que você vai mandar um funcionário embora. Sabe aquela noite que você fica tenso, preocupado e fala assim, será que esse cara não vai me dar problema? Seja um vaqueiro, um capataz ou qualquer outro tipo de função. Você já está convivendo com a pessoa e você percebe que ele tem certos comportamentos que já está denunciando, que ele vai te trazer alguma dor de cabeça. Tanto é que você já está perdendo noite de sono. Ele é daquele tipo de pessoa que fica ali, questionando, perguntando, falando pelos cantos. Eu trabalho igual o funcionário, igual o ciclano, igual o beltrano, e eu ganho menos. E eu queria saber por que eu faço tanta hora extra e não recebo nenhuma hora extra. Eu trabalho de segunda a segunda. Esse povo aqui nem me dá férias, ou nem fala de férias comigo. Então ele fica o tempo todo jogando pitaquinho, pitadinho de coisas assim que você sente no ar que ele vai dar problema. E você já não aguenta mais ele, você já não suporta mais, porque tudo que você pede, ou ele não faz, ou se faz, ainda faz com a má vontade danada. E aí você tem quase que implorar para ele fazer o serviço que ele foi contratado. E aí você fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso desligar esse cara imediatamente. Mas eu acho que ele vai me trazer algum tipo de problema. E agora? O que você acha que você tem que fazer? Continue assistindo aqui comigo. Eu vou te mostrar os detalhes que você tem que tomar para que você não tenha dor de cabeça. Na hora de contratar, o que você tem que fazer para que você não perca mais nenhuma noite de sono. Se você está inseguro com essas situações que eu mencionei, com essas preocupações e que essas preocupações podem estar rondando aí a sua cabeça, é porque alguns cuidados você deixou de tomar ou deixou de fazer quando você contratou esse funcionário. Se você tivesse seguido esses passos que eu vou te dizer agora, você não estaria nessa situação agora. Então vamos lá. Quando você contratou essa pessoa, você fez o registro na carteira de trabalho dele? Você fez tudo certinho, fez o exame admissional, mandou para o escritório, fez o registro? Ou você simplesmente falou, vem cá, você está precisando de trabalho? Eu vou te levar lá para a fazenda, a gente fica lá uns dias e se der certo, depois eu faço o seu registro. E quando você percebe, já se passou 3 meses, 6 meses, um ano, ou às vezes até mais. E se isso tiver acontecido, você sabe que já é o primeiro pepino que você já vai ter que resolver. Havia um contrato de trabalho onde que tinha muito claro qual que era o salário, qual que era o horário de trabalho, qual a função que ele iria exercer, como é que seriam as regras do trabalho dessa pessoa com você? Isso existia? Isso foi feito? Você assinou um contrato, ele assinou também, e você explicou o que estava detalhado nesse contrato? Você contratou essa pessoa por um período de experiência? Ou você nem falou com ele sobre isso? Havia um descritivo de cargo onde que estava totalmente detalhado quais as atividades que ele iria exercer na sua propriedade. Se ele teria que fazer a limpeza do mangueiro, se ele teria que fazer roçada de pasto, tinha todo o detalhamento nesse descritivo de cargo. Você tinha isso, pelo menos? Foi apresentado para ele uma hierarquia da propriedade? O que seria essa hierarquia? Quem que é o chefe dele direto? Existe um capataz ou ele é o capataz e você que é o chefe? Se você estiver contratando na situação, digamos que você pegou um vaqueiro e aí ele tem o capataz que é líder dele e você deixou muito claro, ou ele tem um colega que está lá há mais tempo que é quem vai resolver as demandas dele. Isso tudo ficou muito bem explicado para ele. A senhora que você precisar de alguma coisa, você vai falar com essa pessoa,
essa pessoa que vai tomar todas as providências vai reportar para mim, vai reportar para o capataz ou para quem seja a pessoa indicada? Isso também já está muito claro? Está tudo certo quanto a isso? Se você respondeu não para alguma dessas questões que eu mencionei aqui, provavelmente você vai ter mais noites sem dormir, porque são situações que você tem que tomar todos os cuidados. E antes de continuar, eu quero te fazer outra pergunta. Antes de eu te falar como que você se preveniria dessas situações todas que eu mencionei. Você conhece a convenção coletiva da sua atividade? Você sabe quais os direitos e deveres suas e do seu colaborador? Você sabe tudo sobre o 13º, sobre as férias deles, sobre o FGTS, sobre as horas extras, sobre o horário de trabalho que ele tem que exercer, sobre as folgas, sobre a mudança, quem que paga, quem que não paga? Você sabe tudo isso? Se você não sabe, eu sugiro que você procure o seu escritório de contabilidade. Fale com o seu contador e peça para ele te detalhar toda a convenção coletiva, porque você vai estar sabendo quais os direitos legais desse trabalhador e com isso você vai evitar muitos problemas, ou melhor, você vai minimizar praticamente todos eles e você vai minimizar ainda se você seguir todos os passos que eu vou indicar a seguir. Então vamos lá, para que você não cometa mais esses erros futuramente. Sou Dinair Gomes Corrêa, você está no nosso canal AD Pecuária Forte e vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre a admissão de funcionários. Se você está inseguro com essas situações que foram mencionadas, é porque alguns cuidados deixaram de ser tomados durante a contratação. E se você não tomou todos esses cuidados que eu vou mencionar, com certeza algum tipo de problema você vai ter. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro passo. Antes de levar esse funcionário para sua fazenda, cheque todas as referências que ele te falou. Trabalhei com o João, com o José, com o Joaquim. Peça para ele. Se você não conhece o João, o José e o Joaquim, peça para ele. Você pode me dar o telefone dessas pessoas? Não precise ficar com medo de ter alguma indisposição. Se ele não tiver qualquer problema em te dar esses telefones, já é um bom passo. Agora, se ele der uma de João sem braço, falar que não se lembra, que não tinha, já comece a desconfiar por aí. Mas pegue esses telefones, se você já conhece o outro patrão dele, que foi patrão anteriormente, liga, pergunta como que era essa pessoa quando trabalhou para ele. Porque falar, até papagaio fala. Falar que foi isso, que era bom, que era aquilo, mas nada melhor que o patrão anterior para te dar todas as referências que você precisa sobre essa pessoa. O segundo passo, diálogo. Essa é uma das partes mais trabalhosas, mas a mais importante. Chame esse futuro funcionário, leva ele na fazenda, mostra tudo para ele, mas tudo mesmo. Onde que ele vai morar, qual que é a área da fazenda, onde que tem as cercas, onde tem os cochetes, onde fica mangueiro, horta, chiqueiro, casinha do cachorro, onde mora o chefe dele, quantas pessoas que moram na fazenda, como é que são as regras da convivência aí na sua propriedade. Depois, diga para ele o que ele vai ter que fazer. Exemplo, dar rodeio no gado, vacinar o gado, colocar sal e ração nos coxos, roçar a cerca, dar manutenção nas cercas, dar a manutenção no mangueiro, molhar a horta, tratar das galinhas, trocar o gado de pasto, engraxar o trator, manter a sede limpa, a grama roçada, manter os material tudo organizado no barracão, manter a limpeza do quintal da casa onde que ele mora, manter a limpeza da sede, vai ver a roda d'água quantas vezes por semana, todos os dias, vai dar manutenção quando for preciso, relaciona tudo mesmo. Fala para ele tudo que você espera que ele faça.
Diga com toda a clareza. Depois disso, vai vir a parte mais burocrática, que aí você precisa deixar muito explicadinho, muito claro para ele, porque essa parte burocrática é o que também te dá muitas dor de cabeça lá para frente. Aí você vai explicar para ele essa partezinha burocrática do contrato de trabalho. Diga para ele que hora que ele começa, que hora que ele para, qual que é o dia da semana que ele tem que trabalhar, como que funciona as folgas, como que funciona as férias, como que é pago o 13º e quando que você paga o 13º normalmente, se vai ter hora extra ou não, se vai ter adicional noturno ou não, se vai ter insalubridade, se vai ter que usar uniforme, se ele tem EPI para ser utilizado e, finalmente, quanto que você vai pagar a ele. E também dá uma visão para ele, se ele começa ali como um vaqueiro ou como um trabalhador polivalente, como que ele pode crescer ali na propriedade. Qual que é o caminho para que ele cresça. Porque às vezes ele vai ficando ali tão sem perspectiva que a primeira fazenda que aparece que paga R$ 100 a mais, ele vai embora. E às vezes até um bom funcionário você acaba perdendo. Mas você já mostra para ele, fala, olha, aqui você vai começar como trabalhador, você vai ter essas e essas funções. Normalmente, eu sempre preciso de mais pessoas aqui na propriedade. E se você for um trabalhador que tem vontade de crescer e cada vez você for mais proativo, tem comportamentos diferentes, faz mais do que o esperado, são coisas assim que vai te levar para outro nível. Eu tenho cargo de vaqueiro, depois eu tenho cargo de vaqueiro 2, de capataz e de líder e de chefe, enfim, mostra para ele uma visão da onde que ele pode chegar e que ele pode chegar a um gerente de fazenda e que tudo depende do desempenho dele durante a estada dele, enquanto ele estiver ali na sua propriedade. É importante você falar isso para ele, para que você não perca ele rapidamente. Quando você explica dessa forma, você minimiza aquela situação também do cara ficar comparando, falar, nossa, eu estou na mesma função que ele, trabalho menos ou mais, ele ganha mais ou menos. Então, você deixando essa regra de cargos e salários muito bem estabelecida e muito bem explicado para ele, você minimiza boa parte desses problemas. Você deve estar falando, por que falar somente agora de salário? Por que eu já não falar no começo, antes de levar o cara? Porque é importante você já dar essa visão para ele, essa clareza. Isso se chama transparência. É você deixar muito explicadinho para a pessoa tudo que você vai querer que ela faça dentro da sua propriedade. E quanto mais transparente, mais claro você for, mais você fideliza essa pessoa. Feito isso, você vai perguntar, né? Você aceita o cargo? Você quer vir trabalhar na propriedade? Se ele der um ok, finalizamos essa parte. A gente vai agora para o terceiro passo. Ele aceitando, você vai para a parte burocrática e formal do registro de trabalho dessa pessoa. Tem muitos colaboradores, tem muitos empregados que sonham com esse momento. Falam, estou trabalhando de carteira assinada. Eles acham que isso é um marco na vida deles. Então é bem importante que você faça isso tudo certinho, tudo legalzinho, que eles vão se sentir muito valorizados. E nessa hora que você está fazendo todo esse processo aí de contratação, você já vai ter tudo escrito num formato de um documento que se chama ordem de serviço. Essa ordem de serviço é o que a pessoa tem que fazer na sua propriedade. Sabe tudo aquilo que você mencionou lá para ele lá atrás, que você falou que ele tinha que fazer, que ele tinha que jogar comida para as galinhas, que ele tinha que fazer a limpeza do mangueiro? Então, tudo isso você já vai ter escrito por função. O vaqueiro tem essa e aquela atividade. O capataz tem essa e aquela. O trabalhador polivalente tem mais esse aqui. Está tudo claro, escrito e muito bem alinhado. Feito isso, você vai mostrar o contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho também vai estar, essa ordem de serviço vai estar anexa a esse contrato de trabalho. E você ainda vai ter outra coisa, um manual de procedimento, que são as suas regras que você tem na sua propriedade. Tais como, não anda sem camisa pela propriedade, não liga som alto demais, preza pela boa vizinhança, não invada o espaço do companheiro de trabalho,
pede permissão para se ausentar. Quando você precisar ir fazer qualquer tipo de coisa fora daqui, é tal fulano que você tem que responder. Então são as regras da sua fazenda. Como que você quer que ele proceda lá? Essas coisas você vai ter trabalho na primeira vez que você montar isso. Vai dar trabalho, você vai ter que parar e sentar e especificar isso passo a passo. Não vai ser simples e nem vai ser da noite para o dia, mas você precisa fazer esse tipo de coisa. Só que depois que você fez a primeira vez, você vai ter que revisar isso aí a cada 6 meses, porque talvez você criou uma nova atividade ali dentro, talvez você agregou mais alguma coisa para aquele trabalhador fazer. Então, aí você revisa isso de 6 em 6 meses e você já tem toda uma documentação para poder estabelecer como que vai ser as regras aí na sua propriedade. Quarto passo. O funcionário aceitou a proposta, está registrado, vamos para o primeiro dia de trabalho. Se você é o líder direto dele, é você quem vai fazer isso que eu vou relatar agora. Se não for, o funcionário que é o responsável direto dele vai ter que treinar ele para poder fazer as atividades dele. E esse próprio colaborador também tem que ter sido treinado anteriormente para que ele faça exatamente aquilo que você entende que precisa ser feito. Bom, mas vamos supor que seja você. Você vai passar o dia ou dias mostrando detalhadamente como você quer que o serviço seja realizado. Sabe aquelas atividades que você disse que ele iria fazer lá no passo 2? Agora vem o seu modelo de trabalho, a sua forma de fazer. Sabe onde que a gente erra? Quando a gente diz, faz do seu jeito. Você já está acostumado a trabalhar com isso? E aí, o jeito que ele está acostumado, o jeito que ele aprendeu, pode ser totalmente diferente do seu, do jeito que você gostaria que fosse feito. Afinal, cada um tem seu modelo de trabalhar. E talvez ele passou por pessoas ou aprendeu na casa dele de uma forma totalmente diferente. Vou te dar um exemplo aqui, só para você entender a diferença. Talvez na sua casa você tinha um costume de fazer refeições, você foi criado daquele jeito ou você foi ensinado daquele jeito. Na sua casa, todas as refeições são feitas após chegar todas as pessoas que moram na casa, caso elas estejam naquela casa naquele dia. Enquanto todos não estivessem lá, ninguém começava uma refeição. Mas pode ser que na outra casa, na minha, por exemplo, fosse totalmente diferente. Na minha, quem chegava primeiro se servia, comia no sofá, comia no banquinho lá fora, comia na muretinha, não tinha regra, não. Cada um chegava, quem chegava comia e estava tudo certo. Isso são modelos diferentes. Então, aí você pode achar que o meu jeito é errado e eu posso achar que o seu é errado. Por que eu tenho que esperar todo mundo? Eu não vou comer a comida do outro. Ou você vai falar assim, nossa, que falta de respeito, vai chegando e nem espera os outros para poder comer. Então, da mesma forma, são as regras das coisas que têm que ser realizadas aí na fazenda. E este detalhar vai evitar que esse funcionário, que você não diga que ele não faz nada do jeito que você pede. Isso vai fazer toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo. Uma roçada de cerca. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai definir o período. Por exemplo, na segunda quinzena, entre o dia 20 e 25, a cerca tem que ser roçada. Você vai assegurar que tudo que precisa para roçar está em perfeito funcionamento no dia anterior. Então, digamos que é um período chuvoso. Então, você vai falar para fazer uma vez por mês. Ah, é um período que a cerca demora mais tempo para crescer. Ah, a cada 40 dias. Ou talvez um tempo mais curto. Vai depender da sua realidade. Eu estou citando apenas um exemplo. Qual que é o segundo item? Você vai assegurar, você vai dizer para ele, você já sabe que entre dia 20 e 25 você tem que roçar a cerca. No dia anterior ou durante aquela semana que você sabe que vai ter que executar essa tarefa, você vai checar se está tudo em perfeito funcionamento. Inclusive, se tem combustível para a roçadeira, se a roçadeira está funcionando, se está tudo em ordem para que nada atrapalhe a sua programação daquele outro dia. Terceiro, definir qual o local e quantidade de metro para deixar tudo pronto para o serviço acontecer.
Talvez você vai lá e tem meio litro de gasolina para usar na roçadeira. E você vai roçar 5 quilômetros de cerca. Claro que não vai dar. Então você já tem que estar com tudo isso muito bem definido. E isso é exemplo de uma única coisa. Quarto, o que que você precisa para roçar? A roçadeira, o combustível, a foice, a enxada, o EPI, o meio de transporte que vai te levar até lá, o lugar de serviço, quem vai te levar, se você vai sozinho, alguém vai te ajudar. Qual que é o quinto? Vai precisar de mais gente? Você vai comunicar, vai deixar ciente, com 2 dias de antecedência, que aquele colega seu vai estar também fazendo essa atividade. Ele também já vai ter isso muito claro, mas é importante checar. Você se lembra que depois de amanhã a gente vai lá mexer com a cerca? Sexto, a roçadeira fica no barracão. E aí, lá no barracão, ela está sempre no mesmo lugar, do lado direito, próximo dos arames. E quando você pegar ela, você vai checar se ela está funcionando, vai abastecer, vai pegar todos os EPIs, a luva, o cinto, a bota, o óculos. Qual que é o sétimo? Pergunte a ele. Isso é uma dica muito valiosa. Pergunta para ele como que roça uma cerca. Ele vai te dizer o método dele. Vai ver na prática ele fazendo. Se for do jeito que você quer que ele faça, diga, é isso mesmo, beleza, tá tudo certo. Se for totalmente diferente, corrige. Mostra a ele como é que é o seu jeito de fazer e que é dessa forma que você quer que seja feito. Não é aquele modelo dele, é o que você quer que seja feito, porque afinal é você que está no comando, é você que vai ter o benefício do que ele está fazendo. Então, explica, conversa, menciona, detalha, sem pressa, porque você vai ganhar muito, muito, muito tempo fazendo isso. Oitavo, após a conclusão do serviço, o que que você tem que fazer? Você vai pegar a roçadeira, vai sangrar o óleo, vai limpar as facas, vai engraxar, vai guardar no mesmo lugar que você retirou. Nada de deixar a coisa espalhada. Peça organização. E da mesma forma você vai fazer com todas as outras coisas. E assim você vai fazer. Lembra de todas as atividades que você colocou lá na ordem de serviço que ele tem que fazer? Assim você vai fazer com cada uma delas. Como é que é o seu manejo de pasto? A cada 3, 4 dias eu quero que você vá lá, mede o capim, vê a altura. Se tiver com 30 centímetros, você tira. Se no outro passo está com 70, está na hora de colocar. Então você vai explicar para ele em detalhes cada uma das atividades, sem deixar nada para trás. Você vai ganhar um tempo gigantesco com essa pessoa, sem contar que você vai ver que ela vai produzir e ela vai entender de tudo isso. Ela não vai ficar no achismo. Isso é muito importante. Vamos ao quinto passo. Lembra da convenção coletiva que eu citei lá anteriormente? Estuda essa convenção coletiva. Se você tem dificuldade com o assunto, fala para o contador, me detalha, eu preciso entender melhor sobre isso. Eu não quero ter nenhum problema no futuro. Então você faz tudo dentro da legalidade, cumpra tudo que está ali, que você, na hora que você fazer aquela rescisão, você não vai nem se preocupar, você vai dormir tranquilo, falar assim, olha, amanhã eu vou desligar, eu sei que eu fiz tudo ok, eu fiz tudo correto, da forma que tinha que fazer, não deu certo? Paciência, vamos para o próximo, porque com esse aqui não deu certo, mas tem alguma pessoa que vai dar. Então sempre tenha fé, sempre se anime, mas faça tudo correto. Você vai evitar tantos problemas. Esse foi um resumo, mas esse assunto a gente pode levar semanas para falar dele, porque tem muita coisa que ainda a gente precisa fazer para se precaver. Fazendo esses 5 passos já vai minimizar muita coisa, mas ainda tem mais coisas que a gente poderia detalhar. Em um próximo vídeo, né, a gente fala mais sobre o assunto. E se você quiser receber um checklist sobre esses 5 passos, deixa seu telefone, deixa seu e-mail nos comentários para que eu possa te enviar. E aí você pode ir lá e falar assim, eu já fiz isso, já falei aquilo, já fiz o manual de procedimento, já fiz a ordem de serviço, eu te deixo tudo bem detalhadinho. E se você ainda tiver alguma dúvida ou quiser que a gente aborde mais algum tema específico sobre essa área,
é só deixar nos comentários. Vai ser um prazer te responder. E você também pode nos enviar um e-mail, está aqui na descrição do vídeo, qual que é o nosso e-mail para você entrar em contato. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Curta, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe se fez sentido para você. Se você achou que esse conteúdo é valioso e se você quer receber mais conteúdos parecidos com esse, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Até mais. Tchau!